Bom dia a todos. Buenos dias, good morning. Dando continuidade aos webinars da OutSkills América, cujo objetivo é compartilhar a experiência no mundo da educação profissional. Hoje trazemos mais um tema das novas tecnologias, novas profissões. Agradecemos aqui a senhora Elci Escolar, de El Salvador, a senhora Maura Corporán, da República Dominicana, que são membros do board da junta diretiva da OutSkills América. Então, fica aqui o nosso muito obrigado ao trabalho da Elci, da senhora Maura, e de todos os membros da junta diretiva, o nosso agradecimento. Por favor, a próxima, por favor, Gustavo. Então, temos hoje como tradutores aqui para o idioma espanhol, o Francisco Javier, e para o inglês, o Rodrigo Amaral. Por favor, vocês podem clicar aí na Interpretation e escolher lá o idioma, por favor. E para que o próxima, por favor. E para o tema de hoje, novas tecnologias, novas profissões, com enfoque em cybersecurity e inteligência artificial, ou seja, Artificial Intelligence. Nós temos aqui como palestrante o professor Maurício Bonabitacola de Almeida, é um colega que é o diretor da nossa unidade de tecnologia da informação, onde ele desenvolve esses conteúdos. É um profissional bastante experiente, apaixonado pela educação profissional, e na apresentação ele vai mostrar o grande desafio, mais um na carreira dele, aonde ele está fazendo uma nova unidade de ensino, um projeto novo, com todas as tecnologias e os ambientes compatíveis para o desenvolvimento dessas competências. Então, antecipadamente aqui, Maurício, eu agradeço a tua participação, a tua palestra, o teu compartilhamento, que esse é o grande espírito da OutSkills América, que é compartilhar a experiência para que todos os jovens e, por que não, até os adultos dos países que compõem a OutSkills América possam, sim, crescer e nós temos, na nossa região, uma estrutura social e uma condição econômica mais justa. Então, Maurício, obrigado. A palavra é tua. Eu vou pedir desculpas que eu tenho reunião com o nosso presidente, porém o Merino e o Gustavo vão tocar aí o trabalho. Mona, muito, muito obrigado e compartilhar a sua experiência vai ser muito rica para todos nós. A palavra é tua, Maurício. Obrigado. Obrigado, professor Espada, pela oportunidade, né? E vamos começar, né? Acho que, primeiro, bom dia a todos, good morning, buenos dias, né? A ideia é que a gente trabalhar de uma forma bem leve, né? Falar um pouquinho sobre tecnologia, né? E tentar fazer uma intersecção entre cibersegurança e inteligência artificial, né? Porque as duas coisas, hoje, elas não caminham de forma separadas, né? Então, acho que a gente pode começar, Gustavo, se você conseguir ir para o próximo slide. Tá. Falar um pouquinho do cenário, né? Hoje a gente sabe que tudo está interligado, né? Os ecossistemas hoje são complexos e estão surgindo, né? Em todo o cenário de negócios, né? Então, se a gente fosse voltar nos anos 50, 60, vamos imaginar uma montadora, né? O que ele tinha que se preocupar? Ter bons mecânicos, bons engenheiros e fabricar um bom automóvel, né? Hoje já mudou um pouco, né? Então, hoje, a ideia é você não ter só um automóvel bom mecanicamente, né? Primeiro a gente começa com a mecânica, depois vem com a eletrônica embargada, e hoje esse automóvel ele tem que estar conectado. Então, perceba que a gente está falando de várias skills aí dentro, trabalhando juntos, né? E esse ecossistema ele é muito complexo, porque você vai conectar esse carro na rede, vai conectar esse carro com um aplicativo, onde que esse carro ele vai ter todo embasamento tecnológico, junto com ele estar conectado a alguma rede.
né? Então, a gente pode falar que hoje os ecossistemas eles são muito complexos, né? Então, você tem profissionais, hoje você não tem só um profissional ou um estilo de profissional dentro de uma empresa. Você tem vários estilos de profissionais dentro dessa mesma empresa, né? Então, é por isso que nós chamamos de ecossistemas complexos, porque cada vez mais as nossas casas se tornam inteligentes, nossos telefones, nossos carros, nossos eletrodomésticos, né? E tudo isso a gente acaba embarcando dentro de um ecossistema puramente tecnológico. Eu brinco, né, que uma tecnologia, ela começa a ser transparente. O que é uma tecnologia transparente? É quando você não percebe mais que você usa ela, né? Então, se você fosse voltar 100 anos atrás, vamos imaginar a energia elétrica. Não era tão transparente, porque poucas pessoas há 100, 150 anos atrás tinham energia elétrica. A partir que a energia elétrica se torna constante na vida das pessoas, ela se torna transparente, ninguém mais percebe quando usa energia elétrica, né? Então a gente está toda hora conectado à energia elétrica e não percebemos mais. Né? E se você perceber quantas vezes você utiliza energia elétrica no dia, eu falo que você é louco, né? Não dá mais para contar. Então, uma tecnologia ela se torna transparente quando você não percebe mais que você utiliza, quando você não percebe mais que você está utilizando um celular, quando você não percebe mais que você está conectado a alguma coisa, né? Quando você simplesmente pega o seu celular e por reconhecimento facial, ele abre a sua tela. Então, a tecnologia ela está se tornando cada vez mais transparente, e quando ela se torna cada vez mais transparente, é onde que os ecossistemas complexos eles surgem, para suprir justamente o mercado. Vamos para a próxima? Aqui eu estou, na verdade, falando, né, de basicamente os dois eixos, né, que hoje nós trabalhamos de forma muito forte aqui na nossa unidade, na nossa escola, que é a digitalização e a indústria 4.0. Eu coloquei apenas 3 itens, eu sei que tem IoT, que tem manufatura integrada, que tem outros aspectos aí, mas eu coloquei somente os termos que nós vamos discutir hoje, né, que é inteligência artificial, cibersegurança e computação na nuvem, né? Por que eu coloquei computação na nuvem? Hoje é difícil você separar computação na nuvem de cibersegurança e inteligência artificial. Então, eu coloquei mais o item computação na nuvem, que faz parte desse repertório. Hoje, tudo isso daí está interligado. Sem inteligência artificial, cibersegurança e computação na nuvem, a digitalização ou a indústria 4.0, ela não surge, né? São bases isso daí para esse ecossistema que nós estamos aí montando e conectando com o mundo todo. Acho que pode ir para a próxima. Falar um pouquinho aqui do histórico, né? Acho que é muito simples, do histórico de computação na nuvem. Eu acho que é importante a gente voltar primeiro para a computação em nuvem, e em cima disso a gente começar a falar um pouquinho de cibersegurança e depois de inteligência artificial, né? Então, eu coloquei algumas datas aqui mais, vamos dizer, precisas aqui da ideia, né, da computação na nuvem. Então, pegar nos anos 70, monolítico, estamos falando aí de mainframe, né, de computadores de grande porte. A partir dos anos 80, estamos falando numa arquitetura cliente-servidor. Nos anos 90, falamos de uma arquitetura mais voltada para a internet, para a web, para www. Nos anos 2000, falamos um pouco da arquitetura orientada a serviço, né? O que nós chamamos de SOA. Né? A arquitetura orientada a serviço nada mais é muito semelhante a uma estratégia de projeto de software, né? Onde que um provedor de serviços possui muitos consumidores desse serviço. Então, a gente integra, na verdade, vários sistemas dentro de um serviço, onde que vários consumidores conseguem ir lá e acessar esse sistema, né? O acrônimo aí seria SOA, né? E aí hoje a gente começa a trabalhar com serviços basicamente em nuvem. Acho que essa é o histórico aí de forma bem resumida. Acho que o próximo, Gustavo. Falando ainda, continuando um pouquinho, falar sobre nuvem, né? Que vai ser, na verdade, o pilar para a gente começar a falar das outras tecnologias. A gente pode falar de nuvem privada, né? O que é uma nuvem privada? É uma nuvem onde que a minha infraestrutura, eu que montei essa infraestrutura dentro da minha empresa. Então, a infraestrutura de serviços, de servidores, de software, tudo sou eu que montei dentro da minha unidade ou dentro da minha empresa, né? Tem características, né? A nuvem privada, ela tem um alto investimento, porque depende de hardware, né? Custo contínuo de operação, você precisa de pessoas para estar operando, para estar fazendo upgrades nessa infraestrutura, tanto de software quanto de hardware, e ela causa, né,
pouco de custo adicional aí dentro das suas instalações, né? A vantagem seria mais a segurança e controle total, porque já que é uma nuvem privada que só você utiliza e consome dela, né, da sua infraestrutura, a segurança e o controle total é seu, porém, o custo é contínuo dessa operação, né? Se você não tiver pessoas ou colaboradores aí diretos que estão trabalhando nessa operação, essa segurança cai por terra, tá? Pública, né? Aí a gente está falando de nuvem pública no sentido de maior risco de privacidade, porém, ela tem um alto desempenho, acesso imediato e baixo custo, né? E escalabilidade, né? Aí a gente está falando de nuvem pública, a gente está falando de alguns prestadores, de alguns players, como Amazon, como Google, como Microsoft e outros aí, tá? E porém, aonde que essa infraestrutura não fica dentro da minha empresa, né? Não fica dentro do meu estabelecimento, ela está sendo utilizada, né, de forma pública, onde que outros também estão utilizando, eu vou lá e vou reservar uma conta, um espaço para utilizar esses serviços, né? E a forma híbrida, que é a forma que hoje aqui dentro dessa unidade nós trabalhamos, né? Uma parte dos nossos treinamentos e dos nossos serviços estão dentro de uma nuvem privada, outra parte está dentro de uma nuvem pública. Aquilo que a gente considera de estratégia ou ainda vamos dizer, de MVP, tá? Ou de protótipo, nós deixamos dentro da privada aquilo que nós achamos que pode estar de uma forma mais corporativa, trabalhamos de uma forma mais pública, né? E aí esse modelo que eu tenho tanto uma infraestrutura pública quanto uma infraestrutura privada, nós damos o nome aí de uma infraestrutura híbrida. Próximo, Gustavo. E aí estamos falando dos tipos de serviços que uma nuvem pode prover, né? Aí estou falando de SaaS, PaaS e IaaS, né? SaaS, serviço, né? Como software, ou software as service, tá? Então, aonde que eu tenho esse serviço, ou quando que eu tenho esse SaaS? É quando que eu tenho aplicativos e apps instalados, né? Quando que eu tenho lá um exemplo, o Office 360, ou tem algum serviço onde que eu estou utilizando algum aplicativo, nós chamamos de SaaS, tá? No caso aí, a gente tem também agora o PaaS, que é plataforma como serviço, tá? E aí a plataforma como serviço são ferramentas de desenvolvimento, né? Banco de dados, tá? Ou análise de negócios, quando a gente está trabalhando com alguns BIs, então nós utilizamos alguma plataforma, algum software para desenvolver, né, algum aplicativo, algum gerenciamento. Aí damos o nome de PaaS. E aí vem um baixo nível aí, que seria o IaaS, ou infraestrutura como serviço. Aí eu estou falando de disponibilidade de servidores, segurança, firewall, construção em planta na física do data center, e aí a gente, na verdade, está falando da infraestrutura de rede que eu não preciso ter, na verdade, dentro da minha empresa. Eu posso trabalhar com todos esses servidores de armazenamento, segurança e firewall, fora, né, ou na nuvem também. Então, a nuvem ela te dá tanto a parte de redes, quanto a parte de plataformas, quanto a parte de softwares livres, né? Então, a ideia de SaaS, PaaS e IaaS, existem outras nomenclaturas, tá? Que eu não vejo por que até tá colocando aqui, como CaaS e como FaaS, mas eu entendo que essas nomenclaturas elas estão dentro do PaaS e do IaaS ali, elas na verdade foram só subdivididas, mas a grosso modo, são esses três tipos de linhas aí, PaaS, SaaS e IaaS, que trabalhamos dentro de uma nuvem. Acho que pode ir para o próximo, Gustavo. Aí falando um pouquinho de nuvem, já tem a ideia de nuvem, estamos falando agora de inteligência artificial, também a mesma ideia, o histórico da inteligência artificial aí, né? Em 1956, né, a ideia de inteligência artificial, ela não é nova, ela já é um pouco, vamos dizer aí, já tem algumas décadas, né? Começando em 1956. Em 66 é onde que surge as características do primeiro chatbot que a gente tem ideia, tá? E em 81, a ideia de um computador controlando outros computadores, tá? Em 97, a gente tem a ideia, principalmente do Deep Blue, né? Onde que ele acaba disputando um campeonato de xadrez, né? E acaba, em algum momento, vencendo. Falamos de inteligência artificial. Em 2008, com a Google, né?
e configurações e reconhecimento facial por iPhone. Em 2015, a gente já trabalha com reconhecimento facial, detecção de sentimentos de seres humanos e etc. E aí a gente também pode falar da transparência da inteligência artificial, né? Ela se torna transparente sem a gente perceber. Quando que se tem um reconhecimento facial, quando que nós estamos conversando com um bot dentro de um site, né? A gente acaba, na verdade, usando de componentes de inteligência artificial sem perceber que ali por trás existe uma inteligência artificial. E essa transparência ela acaba subindo alguns degraus. Por quê? Se a gente fosse voltar algumas décadas atrás, para você desenvolver algoritmos em inteligência artificial, você tinha que ter um conhecimento aprofundado de algoritmos, matemático, até físico, dependendo do caso, né? Principalmente quando a gente trabalha em redes neurais e trabalhamos em formato voltado diretamente para a cognição de algoritmos. A partir de 2015, 2016, propriamente dito 2017, o trabalho em nuvem, você consegue, na verdade, utilizar algoritmos já prontos, né? Então, quando que nós estamos falando de Microsoft Azure, ou estamos falando de Google Cloud, ou de outro player qualquer, eu consigo hoje trabalhar com pequenos blocos que já estão prontos, quer dizer, eu não preciso ser um grande matemático, um grande criador de algoritmos, aonde que eu consigo utilizar já estruturas ou uma infraestrutura por isso semi-prontas, e aí nós chamamos essa configuração, essa codificação de low code, né? Então, low code vai vir como uma transparência da inteligência artificial. Quer dizer que eu posso ser ali um técnico, não ter tanto conhecimento em algoritmos cognitivos, porém eu consigo já utilizar dentro dos meus aplicativos, né, ou dentro dos meus websites, eu consigo já utilizar a inteligência artificial trazendo recursos de uma nuvem, né, ou instalação de serviços cognitivos de uma nuvem. E aí nós damos esse apelido, esse nome, né, de low code. Então, a transparência da tecnologia, ela não vai somente se tornando transparente para os usuários, mas ela vai ficando cada vez mais fácil até para os técnicos estarem trabalhando dentro dessas novas tecnologias. Claro que por trás tem toda uma estrutura de engenheiros, né, que trabalham com inteligência artificial, porém hoje, né, um técnico com uma formação mais simples, ele consegue já utilizar algoritmos, né, dentro de uma nuvem, dentro de serviços cognitivos de uma nuvem. Tá bom? Acho que podemos ir para o próximo. E aí a gente está falando agora do histórico de cibersegurança, né? Porque na verdade, a ideia é conectar nuvem, cibersegurança e inteligência artificial num único pote. Tá? Então, eu estou falando primeiro de forma mais específica de cada um e falando um pouquinho do histórico de cada um. Então, quando estamos falando de cibersegurança, eu peguei a partir de 71, tá? Falando um pouquinho de 71, a ideia aí do Clipper e do Reaper, né? Onde que nós, para a nossa tradução do português, ele significa rastejador e ceifador, tá? Mas, na verdade, eu posso falar que o Clipper foi um dos primeiros vírus aí que surgiu conectados à ARPANET, né? Lembrando que nos anos 70, não era internet, não era www, sim a ARPANET, tá? E ele surgiu de uma forma principalmente para, vamos dizer, infectar mainframe, né? PDP da DEC. Praticamente essa era a ideia aí desse um dos primeiros vírus aí conhecidos dentro da ARPANET, tá? E ele não teve muito efeito, no final das contas ele só dava uma mensagem, alguma coisa do tipo, eu sou o Clipper, pegue-me se puder, alguma coisa assim, tá? Nesse sentido. Eu nem era nascido nessa época, mas conheço um pouquinho da história. Mas a ideia aí era justamente ter um primeiro vírus dentro da ARPANET, né? E o Reaper, na verdade, é uma versão mais aprimorada dele. Na verdade, foi lançado justamente para se copiar dentro da ARPANET e tentar remover o Clipper, né? A gente pode falar que o Reaper ele teria a ideia de ser o primeiro antivírus da época, né? Então começamos aí essa ideia mesmo da cibersegurança com essa coisa do vírus e do antivírus aí nos anos 70, do iniciozinho dos anos 70, tá? Em 88, tá? A gente fala do primeiro congelamento da rede, né? E aí eu estou falando, na verdade, de ataque DDoS, tá? Na verdade, o primeiro ataque de DDoS, na verdade, ele foi de uma forma, foi, na verdade, um acidente, muito parecido de como surgiu o micro-ondas, né? Através de um acidente. Então, o primeiro ataque é DDoS,
ele veio de uma forma meio acidental, que a ideia, na verdade, era ter lançado um código warning. Para quê? Para fazer uma medição de tamanho da ARPANET na época, da internet da época. Infelizmente, ele acabou se replicando, né? E acabou criando um tráfego dentro da rede, onde que teve aí um pouco de, vamos dizer, de tráfego de 10% distribuído na negação de serviços, né? E quando a gente fala negação de serviço, é o ataque de DDoS, né? Então, o primeiro ataque de DDoS a gente pode contar como de forma acidental em 1988. Continuando, né, em 2002 surge o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, né, criado pelo então presidente George W. Bush, né, com a responsabilidade principalmente de proteção da infraestrutura crítica dos Estados Unidos, né. 2003, esse grupo até conhecido até hoje, né, acaba originando o grupo do nascimento do grupo Anonymous, tá? Que é o primeiro grupo aí que a gente tem ideia, não é o único, mas é um dos mais populares de hack ativista, né? Onde que eles acabam invadindo e é de forma internacional, né? Ele não é localizado, né? Ativismo de forma digital aí dentro de conceitos que eles não concordam. Em 2009, Operação Aurora, né, que são série de ataques cibernéticos, dizem, né, e pelos estudos originados da China, e direcionados principalmente à propriedade intelectual de big techs, né, principalmente Google, Adobe, Yahoo, Microsoft, né, justamente para tentar coletar informações de propriedade intelectual. Né, essa Operação Aurora ela foi bem difundida em 2009. Em 2010, né, a gente está falando do Stuxnet, né, e aí a gente está falando do Stuxnet no sentido de um warning de atacar um sistema operacional, né, no caso, o sistema operacional que ele tinha a função ali de atrapalhar era o sistema operacional SCADA, né, e principalmente é um sistema mais de controle de infraestrutura crítica, e a gente pode dizer que foi um dos primeiros vírus aí, com até ideia, né, de proteção militar aí no sentido, tá? Porque um dos mais conhecidos ataques do Stuxnet foi dentro foi dentro, na verdade, do centrífugas, né, iranianas, né, aonde que o vírus, ele, de uma forma, não foi de uma forma pela internet, mas sim de uma forma até por pendrive ali, foi introduzido dentro do sistema de uma centrífuga de enriquecimento de urânio iraquiana, aonde que teve uma pequena alteração em rotação de RPMs, mas muito sutil, não perceptível, né, dentro dessa centrífuga de enriquecimento de urânio, e no caso, né, naquele momento, acabou queimando e danificando, no caso, o equipamento. Né? Então, foi um dos primeiros aí, um sentido de ataque mesmo, vamos dizer, militar aí dentro de infraestruturas críticas. Né? Em 2017, a gente fala do Eternal Blue, né, e ataques ransomware. Né? O Eternal Blue é um exploit, né? Ele ataca principalmente protocolos, né, do Windows, o SMB, né, o Server Message Block, e aonde que através de vulnerabilidades, de não atualizações de alguns patches, ele acaba identificando aonde que esses sistemas se tornam vulneráveis e conseguem, dentro dessas brechas, fazerem esse ataque. Né? Em 2018, a gente fala como a ideia da nuvem, a ideia da TI como propulsora de forma transparente para todos os equipamentos, né, a conexão com IoT, com diversos equipamentos e hardwares do mercado, se sente a necessidade de um regulamento geral, né, de proteção de dados, né, de exposição de dados, e no caso o GDPR, né, na verdade, foi um regulamento geral baseado em proteção de dados da União Europeia. Né? No caso, no Brasil, nós chamamos essa lei, que é parecida, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, ela começou a entrar em vigor, ela iniciou também em 2018, né? Mas em vigor aqui dentro do Brasil, ela começa a partir de 2020. Em 2020 também a gente fala
do hack da Twitter, né? E aí é ataque e roubo de contas dentro do Twitter, né? Inclusive esse ataque é engraçado porque ele acabou roubando de contas de grandes celebridades como Barack Obama, Elon Musk, Bill Gates, e exigia uma quantia em dinheiro para recuperação dessas contas, né? E em 2020 a gente tem um aumento do home office, né? Principalmente em relação à pandemia, né? Ao Covid, e a explosão do home office se dá a partir aí de 2020. E aí você tem a conexão de tudo, né? Aonde que hoje, se eu tenho toda essa conexão, home office, eu tenho todos os equipamentos interligados, eu tenho toda uma tecnologia interligada, né? Eu tenho que ter, na verdade, uma segurança em cima disso. E aí a segurança cibernética, ela acaba sendo habilitada com a ideia para a inteligência artificial, porque se eu tenho inteligência artificial dentro de segurança cibernética, eu me torno muito mais ágil, muito mais rápido a incidente e a resposta. Então, a inteligência artificial, ela acaba, claro que, quando a gente fala inteligência artificial, a gente pode falar em diversos aspectos, né? E principalmente em aspectos desde reconhecimento facial, um chatbot, mas a inteligência artificial, ela está, na verdade, de forma transversal hoje a toda a tecnologia que nós empregamos dentro do assunto TI. Então, se eu tenho hoje, né, um mundo conectado, onde que eu tenho hoje aplicações rodando no mundo todo, onde que objetos ou equipamentos e ativos antes que não eram conectados, hoje estão conectados à rede, então eu tenho que ter, na verdade, né, essa segurança cibernética ao mesmo nível. E para isso, às vezes, a inteligência artificial vai facilitar muito, né, algumas operações e uma resposta mais rápida e até uma predição, né, a incidentes que possam vir a ocorrer. Então, hoje a gente não consegue mais desmembrar, né, nuvem, inteligência artificial e cibersegurança. Acho que a gente pode ir para o próximo, Gustavo. E aí eu coloquei algumas expectativas não muito distantes, para não ficar em 2030, 2040, mas coloquei logo aí 2025, uma previsão de expectativa, né, em valores aí, tanto do desenvolvimento, né, de inteligência artificial, né, quanto o crime cibernético. E a intersecção dessas duas coisas, né? Porque agora eu quero fazer uma intersecção de nuvem com inteligência artificial, com cibersegurança. Então, a previsão do mercado, né, de inteligência artificial, tá, deve atingir aí um valor, segundo estimativa, segundo a Semrush, tá, de 190 bilhões em 2020, até 2025, de dólares. O crime cibernético, né, até 2025, né, fraudes ou roubo de dados ou outras coisas, tá? Aí você pode colocar como crime cibernético, deve custar até 2025 cerca de 10,5 trilhões de dólares, né? Se fosse medido como um país, né, seria a terceira economia, né, só perdendo para os Estados Unidos e para a China. E aí, se eu tenho a intersecção de cibersegurança com inteligência artificial, né, ou melhor, o uso do IA dentro de cibersegurança, estima-se que essa tecnologia deve movimentar mais de 30 bilhões até 2025. Então, eu tenho essa intersecção da IA junto com a cibersegurança, justamente para dar o quê? Para dar escalabilidade e dar mais, vamos dizer, uma ideia de respostas a incidentes mais precisos e mais rápidos dentro do mundo aí conectado, né? Eu comparo que, se a gente fosse fazer uma comparação bem básica, né, de tudo, eu posso dizer que os sites, os aplicativos, né, todos os programas que rodam hoje em dia seriam os meios de transporte, seriam os automóveis, os ônibus, as motos dentro de um sistema viário, tá? Eu digo que as ruas e as estradas seria a minha infraestrutura de rede, tá? E eu falo que as sinalizações, os semáforos, as leis, né, é a cibersegurança. Então, imagine, por exemplo, né, um sistema viário onde eu não tenha isso daí bem desenvolvido, vira o caos, né? Aonde que eu não tenho pavimentação e estradas bem desenvolvidas, vira um caos. Então, uma coisa depende muito, está relacionada diretamente à outra, né? Então, não adianta nada eu ter grandes aplicações em IA
grandes aplicações em sites ou websites, se eu não tenho uma distribuição disso daí de forma perene e de forma confiável dentro de redes, né? E se eu não tenho a segurança disso daí. Então, não faz sentido se isso daí não estiver interconectado. Próxima, Gustavo. Coloquei algumas profissões, não são todas, mas eu coloquei as principais, tá? As que são muito hoje, estão muito valorizadas, principalmente aqui no caso no Brasil, tá? E dá para perceber que essas profissões, elas têm em comum, né? Todas elas têm um grau bem específico e bem elevado de tecnologia, né? Então, a gente está falando de analista de cloud, e aí falando em nuvem, né? Analista de cloud, analista de infraestrutura, arquiteto de nuvem, analista de edge computing, né? São todos profissionais hoje que acabam atuando diretamente com infraestrutura de nuvem, né? A gente acaba falando de cibersegurança, aí você fala de PO, analista de segurança, hacker de segurança, perito forense, analista de cibercidade. Então, são profissões aí que estão vindo com tudo. Eu não vou falar do futuro, porque elas já estão aí, né? E elas só vão desenvolver em cima disso daí, né? Aí a gente está falando de IA, analista de machine learning, desenvolvedor de aplicativos. Por que desenvolvedor de aplicativos? Porque ele usa IA. Né? Quando eu desenvolvo um aplicativo que vai ter um reconhecimento facial, ou um chatbot, eu estou usando inteligência artificial em low code, né? Dentro de nuvem, né? Cientista de dados, analista de big data, programador de automação, de marketing, programador de machine learning, né? Todas ligadas direta ou indiretamente à inteligência artificial. E falando um pouquinho da Word Skills, né? Perceba que, inclusive, nós temos modalidades que estão linkadas justamente a essas profissões, né? No caso da Word Skills, nós temos linkadas diretamente a 53, que é a skills voltada para a nuvem, a 54, voltada diretamente para a cibersegurança, e temos provavelmente um estudo aí de future skills de inteligência artificial, ou seria, na verdade, o nome dela entraria como Machine Learning e Big Data. Né? Então, é um estudo aí, já teve algumas competições, principalmente no BRICS, voltado aí para essa modalidade Machine Learning e, e Big Data. Né? Apesar que eu acho que ela, de forma geral, ela está transversal a todas as outras. Mas é um estudo aí, e essas profissões elas vão vir com muita força, já estão com muita força, né? Falar que elas vão vir com muita força, até uma redundância, elas já estão com muita força aí no mercado, e inclusive a própria WorldSkill já sinalizando isso, já tem até essas próprias modalidades já ingressadas na sua competição. Acho que podemos ir para a próxima. Aqui eu estou falando, na verdade, da unidade, né? Eu estou numa unidade, numa escola, né? De TI do Senai. Hoje ela é localizada dentro do centro da cidade de São Paulo, ela está para mudança para outra unidade. Então eu vou falar hoje o que nós temos aqui dentro dessa unidade e como vai ser a mudança para outra unidade, devido inclusive o aumento estrondoso dessa nova realidade, desse novo ecossistema da tecnologia com a indústria. Então hoje, tá, a nossa escola Senai de TI, ela está localizada no centro de São Paulo, ela tem uma área construída de 4.500 metros quadrados. Então, temos aí um total de laboratórios, de 3 laboratórios para desenvolvimento de sistemas, 3 laboratórios de redes de computadores e 7 laboratórios de informática, que são laboratórios mais generalizados, tá? Nós temos um laboratório específico de cibersegurança, um ambiente multiuso e um auditório para 100 lugares. Hoje, esse ambiente, ele atende, por dia, 975 alunos nas áreas de técnico, cursos livres e cursos voltados para MBA e cursos superiores. Tá? Então, está mesclado esses 975 alunos dia que nós atendemos aqui nessa unidade. Acho que podemos ir para a próxima. Isso. Falando dos nossos laboratórios, os nossos laboratórios hoje eles trabalham, voltando então um pouquinho no que nós falamos dentro de nuvem, né? Os nossos laboratórios hoje trabalhamos com uma infraestrutura híbrida, aonde que uma parte está dentro dos nossos servidores, dentro da nossa própria unidade, que é uma parte privada,
e algumas coisas estão dentro da área pública, dentro de nuvens públicas. E aí estou falando de parceiros como a AWS, nós trabalhamos com vários parceiros aqui dentro, a gente vai mostrar no próximo slide, mas é a AWS, Google, Microsoft, Oracle e Cisco, né? Então nós trabalhamos com nuvens públicas dentro desses players, né, que são nossos parceiros aqui dentro dessa unidade. Esses laboratórios, nós praticamente desenvolvemos o que neles? Tá? Trabalhamos com a Lei Geral de Proteção de Dados, que é a LGPD aqui, que é as leis brasileiras de cibersegurança e de dados, tá? Com a certificação internacional ISO, com pen teste em engenharia social, aí criamos testes de penetração e trabalhamos muito que um dos principais aí ataques dentro de cibersegurança é por engenharia social, né? Não é necessariamente só técnico, não adianta nada eu ter uma equipe e equipamentos, a gente fala aqui em cibersegurança, não adianta nada você ter equipamentos sofisticados, softwares sofisticados, mas se as pessoas não estiverem bem treinadas, inclusive do usuário até o engenheiro, né? Então, a engenharia social é ainda um dos aspectos de muitas invasões aí dentro da linha, né, de cibersegurança. E trabalhamos com revisão de políticas de segurança da informação, né? Então, algumas revisões políticas dentro de empresas são revisadas pelos nossos laboratórios aqui, quando uma empresa quer criar uma cartilha, né, nós chamamos aqui de PSI, Política de Segurança da Informação, né? Nós desenvolvemos junto com nossos alunos essas políticas de segurança da informação junto a parceiros e empresas para estarem aplicando dentro da sua instituição. Acho que podemos ir para o próximo, Gustavo. Aqui está, na verdade, alguns principais parceiros, né? E nós trabalhamos aqui dentro dessa unidade com as certificações desses parceiros. Coloquei algumas, são as principais que nós trabalhamos aqui, né? Percebam que é muito interligada com nuvem também, por isso que nuvem é importante a gente ter abordado o aspecto de nuvem, né? Então, com a Microsoft, nós trabalhamos desde a linha do AZ900, né, os fundamentais, que é a Z900, a I900, DP900, que é justamente de inteligência artificial, de nuvem, de infraestrutura de nuvem, inteligência artificial e ciência de dados, né? Esses são os fundamentais, mas nós vamos até dentro do expert, dentro do especialista, tá? Trabalhamos com a AWS, começando com a primeira linha, que é o Cloud Practitioner, e indo dentro dos arquitetos, dentro dos DevOps, tá? Todas essas certificações são trabalhadas dentro dos nossos cursos, dentro dos nossos treinamentos. Com o Google Cloud, nós trabalhamos com duas linhas, que é o Google Cloud e a parte de Machine Learning e Inteligência Artificial da Google. Trabalhamos junto à Cisco também, aí são as certificações internacionais padrões, CCNA, CCNP. Estamos trabalhando e começando a trabalhar com a Cisco dentro da parte de cibersegurança, também vão vir novos selos e certificações da Cisco em cibersegurança, que estamos trabalhando junto com eles, e trabalhamos também com a Oracle, né? Esses são os principais parceiros, né, e certificações que nós trabalhamos dentro dos nossos treinamentos e cursos junto com nossos alunos e colaboradores, né? Porque não adianta nada a gente na verdade, só treinar os alunos se não treinamos os nossos colaboradores, né? Treinamos primeiro todos a nossa prática dentro com os nossos colaboradores, a partir que nossos colaboradores se tornam especialistas, né, eles acabam aplicando isso dentro de sala de aula para os nossos alunos. Vamos para a próxima? E aí são alguns treinamentos que nós executamos dentro da nossa... Aqui tem algumas fotos de alguns laboratórios, tá? Eu coloquei algumas, não são todos, tá? Mas a gente executamos alguns treinamentos dentro, né, de vários cursos e certificações, e aí estamos falando de hardware, teste de invasão, pen teste, análise forense, monitoramento, né, várias ferramentas de segurança. Trabalhamos com game hacker e simulação hiperrealista, né? Eu vou falar depois de cada uma aí, aqui é de forma muito genérica, o que nós aplicamos dentro dos nossos treinamentos. A inteligência artificial estão embutidos aí de alguma forma, inteligência artificial também dentro desses treinamentos, tá? Vocês vão entender depois aí mais para frente o porquê. Podemos ir para a próxima. Uma das ferramentas que nós trabalhamos dentro desse treinamento, tá, é simulador hiperrealista de ataque e defesa, tá? Esse simulador é um parceiro nosso,
tá? Chamado Rustcom. Tá? Esse simulador se chama CIMOC, é o mesmo simulador que o Exército Brasileiro utiliza. Então, através de cenários, tá, hipotéticos, nós criamos ataque hiperrealista. Ele é um emulador, não é um simulador. A diferença é que o emulador está acontecendo de verdade. Nós copiamos algumas infraestruturas de algumas empresas e aplicamos isso daí com nossos alunos. Então, nós trabalhamos aqui de uma forma muito realista, junto com as empresas e com a indústria brasileira. Então, alguma indústria quer vir testar um cenário, nós copiamos esse cenário, essa infraestrutura dessa empresa para esse simulador, e em cima disso, nossos alunos executam ataque e defesa, ou o que nós conhecemos de forma mais prática como Blue Team e Red Team. Então, tem empresas que acabam vindo trazer quando eles querem construir alguma infraestrutura dentro do parque tecnológico deles, eles trazem para nós essa infraestrutura, até para nós não estressarmos a estrutura deles real, nós trazemos para o nosso simulador, e em cima disso nós fazemos todos os testes de ataque e defesa, já com treinamento, inclusive com nossos alunos. Tá? Esse é uma das ferramentas que nós possuímos dentro do nosso laboratório. O próximo. O Cyber War, na verdade, esse daí foi um game desenvolvido diretamente pelos nossos colaboradores aqui. Ele é um pouquinho, o outro é mais um simulador de cenários, né? Esse daí é mais um ataque e defesa com comandos de Blue Team e Red Team, onde que não existe um cenário. Em cima disso, esse software que nós criamos aqui, ele é programado por inteligência artificial, então ele tenta decorar, né, e aprende a forma que o Blue Team se defende e a forma que o Red Team se defende, e acaba criando comandos e cenários automatizados para que haja uma disputa entre Blue Team e Red Team. A diferença do Game Hacker para o CIMOC, que era o anterior, é que o outro são de infraestruturas e cenários que são reais de empresas. Esse não. Esses são cenários hipotéticos dentro do Game Hacker, e ele, através de inteligência artificial, consegue entender a forma que o time, ou o Blue Team ou o Red Team, atuam e começa a criar situações que eles não estão preparados. Isso daí a gente acaba treinando muito colaboradores nossos em cima dessa ferramenta. Ele tem um tempo, né? Tem todo um esquema meio olímpico, meio de competição, né? Justamente para o cara se tornar rápido no ataque e mais rápido ainda na defesa, né? A ideia é sempre formar de forma coesa e objetiva o Blue Team, né? Essa que seria a ideia do Game Hacker. Esse software, no caso, esse player que nós desenvolvemos, ele é totalmente dentro do nosso contexto. Esse foi totalmente o Senai São Paulo que acabou desenvolvendo para uso de treinamento, principalmente dos nossos colaboradores. Acho que podemos ir para o próximo. Trabalhamos também dentro da nossa infraestrutura, e toda essa infraestrutura que eu estou aqui mostrando para vocês é dentro dos treinamentos que nós utilizamos aqui dentro da nossa unidade, né? Então, nós fazemos um honeypot, né? Ou, né, popularmente pote de mel, mas o honeypot nada mais é de você criar dentro da sua infraestrutura física ou de emulador. No caso, a gente criou aqui uma infraestrutura física, aonde que criamos propositalmente aberturas para que haja algum ataque cibernético ali dentro. Então, por isso que né, pote de mel é uma armadilha, né? Aonde que nós atraímos pessoas ou hackers que queiram atacar, para a gente até entender um pouco da onde que está vindo, né? E qual é o padrão de ataque que eles estão ocasionando, né? E nós temos aberto esse honeypot dentro da nossa infraestrutura, e no último escaneamento que nós fizemos, nós percebemos quais são as principais senhas que eles usam, quais são as principais portas, quais os principais usuários, né? E quais são os países da onde que estão mais originalizando esses ataques. Apesar que a gente sabe que pode ser de uma forma desviada, mas a gente tem uma ideia, um padrão mais ou menos do que está acontecendo, pelo menos para a proteção das portas e das senhas de uma forma menos simplista, né? A gente consegue ter uma ideia, por exemplo, onde que está lá os números maiores são as portas que foram mais atacadas, as senhas que foram mais usadas, os administradores que foram mais utilizados,
e ali onde que está um mapa colorido, isso tudo em real time, a gente consegue entender da onde está provendo de forma mais básica esses ataques e tendo mais ou menos um padrão do que está acontecendo. Todas essas ferramentas nós aplicamos com os nossos alunos dentro dos cursos de cibersegurança e redes aqui dentro da nossa unidade. Acho que podemos ir para o próximo. Nós possuímos também aqui uma plataforma SOAR, né? Que é justamente a nossa ferramenta de mapeamento e vulnerabilidades. Essa ferramenta ela foi padronizada e parametrizada dentro também da nossa unidade, tá? E essa ferramenta, através de cadastro, né, de ativos, de redes, né? Quando eu estou falando ativo, eu estou falando não só rede, mas eu estou falando de ativos de rede, mas eu estou falando até de um site, tá? Até de uma URL. E a gente cadastra essa infraestrutura e conseguimos, através de uma automatização, e de novo entra inteligência artificial aí, tá? Mostrar o que está acontecendo de forma objetiva, usando as principais CVEs que existem de forma open source no mundo, né? E é muito ruim quando você usa ela de forma separada, porque você tem que fazer relatórios, no caso, de forma separada. A gente criou uma plataforma onde que, em cima da ISO 27000, a gente consegue padronizar mais ou menos a responsabilidade e o grau, né, de importância daquele ataque, se aquela operação, aquele ataque, ele é crítico para a empresa ou não, através de um cadastro que nós criamos na plataforma de ativos dessa rede, né? E essa plataforma, né, popularmente, ela é um SOAR, tá? Acho que quem é da área sabe o que eu estou falando, uma plataforma de orquestração, aonde que a gente consegue ter uma ideia de automação de respostas de incidentes que venham a acontecer dentro de uma rede. E como que isso daí nós utilizamos aqui? Nós utilizamos com os alunos, cadastrando e colocando algumas infraestruturas que nós criamos aqui dentro da escola, mas elas estão segregadas da nossa rede atual. E em cima disso, a gente consegue trabalhar os alunos de forma objetiva todas as vulnerabilidades e problemas que eles podem ocasionar dentro de uma rede. E aí nós trabalhamos de que forma? Acho que podemos ir para o próximo. Nós trabalhamos como? Nós identificamos o cadastro de ativos, o que vai ser cadastrado dentro dessa plataforma. Quando eu falo cadastramento de arquivos, de ativos, desculpa, eu estou falando, na verdade, não só cadastro de equipamentos físicos, mas URL, sites, tá? Tudo que está dentro da minha rede e possui um IP, tá? Nós escaneamos com a nossa plataforma. Antes nós fazíamos de forma manual, agora com essa plataforma, como que ela está automatizada e existe uma inteligência artificial por ela escaneia, ela valida o resultado e vai te dar a extração dos resultados do que os alunos têm que corrigir, né? Do que eles vão ter que fazer. Tá? São 4 passos que estão dentro dessa plataforma SOAR. Vamos para o próximo? Então, eu coloquei de forma numerada, né? O que nós temos como cadastro aí? Nós temos como cadastro primeiro os ativos, né? O que eu posso cadastrar como ativo? IP, range de IP, URL, domínio, FQDN, então e outras coisas, tá? Eu coloquei os principais que a gente pode cadastrar dentro de uma rede, né? Então nós temos aqui algumas redes educacionais próprias, tá? E internas aqui dentro, tá? Aonde que a gente consegue fazer esse cadastro da plataforma para testar, para ter como teste e MVP de teste para os nossos alunos, ok? Então, cadastramos, né, todos esses ativos. Depois de cadastrar esses ativos, o próximo, Gustavo. Nós escaneamos, tá, esses ativos através de CVEs, tá, e open source de várias CVEs e CVSS, né? Que temos também aí um ranking de pontuação. E aí nós trabalhamos com alguns certificados, né, de IP, FQDN, Domain, URL, DNS. Aí, na verdade, está o nome dos certificados Open, tá, que nós escaneamos e verificamos o que está acontecendo dentro dessa rede. Tá? Aí, no caso, aqui tem um exemplo que nós escaneamos 11 ativos, né, com 109 ocorrências, tá? E total de sensores, né, ativos, quais sensores? Sensores, na verdade, são certificados ali, tá?
que foram utilizados, e ele vai te dar uma resposta em cima disso. Tá? Em cima desse escaneamento, ele vai te dar resultados. Vamos para o próximo? Vale lembrar que por trás disso existe uma inteligência artificial para validar. Né? Então, agora, a partir que você tem esse escaneamento, essa parametrização, você começa a validar isso daí. Tá? Você começa a entender o que aconteceu, porque isso pode promover o quê? Treinamento e consultoria para esses itens críticos. Né? Então, o aluno ele consegue, através desses relatórios, fazer o trabalho dele de cibersegurança dentro daquele ambiente de rede. Tá? E aí, em cima disso, aí entra a inteligência artificial, concluindo quais que são os procedimentos que talvez aquele Blue Team, né, tem que trabalhar para aquela validação dos resultados que foram escaneados dentro de uma rede. Acho que podemos ir para o próximo. Os relatórios são diversos, tá? São vários relatórios, tá? E esses relatórios, na verdade, eles saem de forma automatizada pelo nosso software. Ele reconhece quais são os grupos de ativo, te dá de forma resumida, aí dá uma carta de aceite, né? No caso, para o DPO ou para o CISO estar trabalhando em cima disso, e resultados em JSON para automação, né? Então, ele vai te extrair todos os resultados, aí que entra, que a gente falou da conjunção, de você não adianta ter só, se fosse fazer isso daí de forma manual, que eu digo manual no sentido de um relatório atrás do outro de forma manual, onde eu tenho que colocar um técnico para fazer isso, ou a resposta a um incidente demora muito. Então, quando eu tenho uma inteligência artificial que ele entende esses resultados e já propõe para mim esses relatórios, eu já boto a equipe direto ou o meu aluno direto para trabalhar nesses incidentes, tá? E aí, nessas extrações de resultado, vamos para o próximo? Aí está separado quais relatórios eles te dão. Aí te dá um relatório resumido de ativos, o que aconteceu de cada ativo. Está em português, porque nós parametrizamos aqui em português com a nossa, né, que é para os nossos alunos, né, mas poderia ser em qualquer língua. Tá? Ele te dá o que ele escaneou, qual foi o motor que ele utilizou, né? A média, a nota de segurança é baseada dentro do ISO, tá? Da ISO 27000, da linha 27001. Tá? E te dá os resultados detalhados, inclusive das possíveis correções que a equipe técnica terá que fazer. No caso, esse é um relatório de grupo. Aí, se eu for para o próximo, eu tenho o relatório do ativo, daquele ativo especificamente. Tá? Nesse ativo, eu tenho uma matriz de risco, tá? Que também é pontuado dentro da ISO da linha 27000, 27001. Aí já é do ativo. O anterior era do grupo todo dos ativos, aqui é especificamente de um ativo. Tá? Desde atualizações simples de patch até outras coisas são detectadas e o próprio relatório do ativo, através de inteligência artificial, ele acaba montando isso daí para você e entendendo mais ou menos quais as situações que estão acontecendo no momento no mercado. O próximo, aí tem o relatório detalhado, né, do ativo. Ali está mais por forma de matriz, né, de tabelas. Aqui está falando o que tem que ser feito e qual que foi os erros que encontraram em cada ativo, tá? E quais as CVEs e os tipos de scanner realizados, né, que eu tinha dito anteriormente. E aí você tem um relatório bem detalhado. A partir desse relatório que o aluno entenda como isso daí funciona, ele acaba indo para campo justamente para estar trabalhando e corrigindo essas vulnerabilidades que ele acaba detectando de uma forma muito mais rápida e efetiva. O próximo, aí está os resultados em JSON, né? Que é justamente para automatização dos processos, nossos alunos, e aí entra muito também de inteligência artificial, né, junto, aonde que eu consigo entender e mostrar para os meus alunos, quando que ele automatiza ou cria um machine learning para entender possíveis padrões, a minha resposta ao incidente é muito mais rápida. Nós trabalhamos isso aqui dentro também. E aqui o próximo é uma forma mais de carta de aceite, né? De um relatório, é mais ou menos como que as empresas aqui atuam na LGPD brasileira, tá? Justamente para entender e para ele colocar, na verdade, de forma mais específica aquilo que ele fez e ser responsável por aquele detalhamento e por aquele trabalho que ele vai fazer dentro de uma rede e dentro do tratamento dessas vulnerabilidades. Praticamente, o nosso software que nós parametrizamos, nós acabamos utilizando parte da LGPD, que é a Lei de Proteção de Dados Brasileira, justamente para os nossos alunos já entenderem, né, qual é a lei que está regendo uma infraestrutura
de trabalho de redes crítica dentro de cibersegurança, né? Nosso artigo aqui, pode ser que me escapou aqui o número, mas dentro da LGPD é do artigo 45 ao 55, diz exatamente, responsabiliza exatamente a empresa sobre a infraestrutura, né, sobre o ataque em infraestruturas com proteção de dados a cliente, né? Então a gente trabalha já com o aluno para ele entender que ele vai ter que trabalhar dentro de uma lei, dentro de certos parâmetros, dentro da indústria brasileira. Basicamente, todos os nossos cursos, eles permeiam, né, passam por todos esses aspectos técnicos e burocráticos também dentro das leis brasileiras. Ok? Acho que próximo. Tá. No caso, como que a gente acabou desenvolvendo muito, né, esse know-how aqui dentro da nossa escola, né, e principalmente do estado aqui de São Paulo, a escola que nós hoje estamos ficou pequena e a gente está, na verdade, mudando para outra unidade. Essa nova escola, tá, com inauguração para 2023, ela é maior, tá, ela tem uma área construída de 6.000 metros quadrados, onde que ela vai abrigar cursos superiores de tecnologia, pós-graduação, cursos técnicos e treinamentos e certificações, né? Vocês vão perceber que o número de laboratórios aumenta muito, né? 3 de desenvolvimento de sistemas, 3 de redes, 3 de jogos, né? A gente vai trabalhar muito forte dentro dessa unidade, e aí por isso que eu falo que inteligência artificial acaba sendo transversal a tudo, né? Nesses laboratórios de jogos, a gente vai trabalhar muito com simuladores e muito com metaverso, tá? E 23 de informática geral, né? De laboratórios mais gerais. Mas o auditório, ambiente multiuso, que é um cowork, e uma arena cyber, né, de ataque e defesa de Red Team e Blue Team, de 362 metros quadrados. Tá? Essa escola está projetada para atender para quase o dobro de alunos, né? 1.560 alunos treinados em cibersegurança e inteligência artificial por dia. Acho que para o próximo... Aqui tem algumas imagens, né? Essa escola ainda a gente não conseguiu tirar as imagens, ela já está construída, está em fase de acabamento, por isso que a inauguração dela deve ser agora no início de 2023. Aí, tá? Algumas fotinhos da unidade. Essa foto próxima é a arena, essa arena que está sendo montada, ela já está montada, na verdade, tá? Só falta estar em fase de acabamento. É uma arena cyber essa que tem 363 metros, é para Blue Team e Red Team, é para justamente todos aqueles softwares e aquelas parametrizações vão ser feitas dentro desse espaço. É uma rede segregada, tá? Não é uma rede corporativa, é uma rede que é só para ela, né? E com redundância. Acho que o próximo eu indico também, apesar de estar em português, né? Quando que nós falamos em engenharia social, que é um dos principais casos aí, né, de invasão, né? De vulnerabilidade dentro da cibersegurança, que eu falei, que eu disse no início aí, né? Não adianta nada nós termos uma equipe de profissionais bem treinados, equipamentos e softwares de ponta, se a gente não tiver o usuário atento, né? E não abrir brechas para justamente invasores, né? Então a gente fala muito, a gente tem um canal, que é o canal Senai São Paulo, onde que nós temos lá uma série que nós gravamos com nossos especialistas, inclusive dentro dos nossos laboratórios aqui, tá? Falando de engenharia social, tá? E cibersegurança. Então são 16 vídeos, tá? Que falam, são vídeos bem curtos, tá? São vídeos aí de média de 1 minuto e meio, 2 minutos no máximo, falando principalmente de engenharia social e os tipos de ataque que podem estar ocorrendo dentro desse modelo aí, tá? Acho para quem conseguir ali entender um pouco de português, eu acho que vou colocar a legenda ali, talvez, do país. É interessante que tem bastante termos que são mundiais, né? Não, são genéricos. Eu acho interessante aí, caso vocês queiram dar uma consultada dentro desse material. Nós lançaremos outros materiais, mas esse foi o primeiro que nós lançamos dentro da linha cibersegurança. O próximo, acho que acabei. Isso, acabei, né? Graças, thank you a todos, né? Obrigado aí pela palestra, espero ter sido objetivo. É pouco tempo, né? Para falar muita coisa. Eu acho que eu falei até de forma um pouco rápida aí, mas era para estar tentando respeitar o tempo aí de
de 1 hora aí para, né, com certeza não atrapalhar tanto os futuros compromissos. Mais uma vez eu agradeço a todos e muito obrigado aí pela oportunidade. Prezado professor Maurício, muito obrigado por compartilhar seus conhecimentos, sua experiência aqui com o pessoal da WorldSkills América. Agora vamos abrir para perguntas. Então, quando fizer perguntas, por favor, diga seu nome e o país de onde está escrevendo. O Gustavo agora vai fazer as perguntas ao professor Maurício. Oi, professor, boa tarde. Temos 3 perguntas de uma pessoa bem interessada na área, né? O Ivan Galindo, ele é da Guatemala. A primeira pergunta dele é assim: como devem ser as estruturas organizacionais dos departamentos ou áreas de TI para lidar com essas novas tecnologias e cibersegurança? Dando ideia de tamanho, proporção. Aí ele deu até um exemplo assim para a resposta, né? Números de técnicos por número de laboratório, número de engenheiro por servidor, mais ou menos uma ideia de dimensão. Tá. Oi, Ivan, tudo bem? A dimensão vai depender muito com o que você quer atacar, né? Fica difícil a gente falar em números, mas o que eu posso dizer é que vai depender muito da sua infraestrutura. Lembra que no começo nós falamos de uma infraestrutura mais privada, né? Uma nuvem privada ou pública, né? Quando que nós estamos falando de uma infraestrutura privada, provavelmente os seus colaboradores vão ser pessoas mais especialistas, aí você vai ter que ter engenheiros, tudo depende de quanto você vai querer, né, propagar dentro dessa nuvem privada, aonde que a infraestrutura é da sua empresa. Então, você vai ter que ter analista de segurança 24/7, quando que eu falo 24/7, 24 horas durante 7 dias, então encarece bastante, aonde que você vai ter que ter um SOC, tá? Alguma coisa de monitoramento, tá? Normalmente, aí eu posso dizer para você que para um monitoramento aí para um parque de servidores médio, tá? Você tem aí no mínimo uns 6 colaboradores, tá? Que nós chamamos de analista de segurança, tá? E aí você tem espalhado normalmente analista 1 até analista 3. Hoje, aqui na nossa unidade, eu estou falando pela nossa unidade como característica, nós temos 6 colaboradores que cuidam dessa parte de infraestrutura física e de parte de cibersegurança dentro da nossa unidade. Com mais ou menos, aqui só para vocês terem uma ideia, tá? Eu estou colocando nessa unidade com 12 laboratórios, tá? Quando você tem uma infraestrutura que é pública, quando você está trabalhando com nuvem, provavelmente vai diminuir. Por quê? Porque você não tem a equipe de hardware, né, que cuida de hardware. Então, você está provisando todos os serviços em nuvem. Normalmente, esse número de colaboradores diminui. Aqui na nossa unidade é híbrido. Eu tenho uma parte que é privada e tenho uma parte que é híbrida. Então, eu tenho, na verdade, especialistas que só trabalham com a parte de cloud, né, com segurança, inclusive em cloud, e tem o pessoal que trabalha com a parte física de infraestrutura, que ela é um pouco menor. Então, hoje nós temos aqui nessa unidade 6 colaboradores para 12 laboratórios. Na outra unidade, tá, que vão ter 33 laboratórios, eu estou projetando mais ou menos, lembrando que nós trabalhamos também no sistema híbrido e quando eu falo híbrido, eu estou falando tanto privado quanto público, né? Eu devo ter mais ou menos em torno aí de uns 10 a 12 colaboradores, entre analistas de cibersegurança e engenheiros, ok? Não sei se eu respondi aí de forma... Acho que sim. E ele fez uma pergunta também a respeito de orçamento. Você tem uma ideia de orçamento de investimento e de manutenção desses laboratórios que apareceram na apresentação? Tá. Investimento, só para a gente ter uma ideia, tá? Esse laboratório, ele é um laboratório onde o que vale é mais o software do que o hardware, tá? De infraestrutura, eu estou colocando para você um laboratório, esse laboratório nosso, ele treina 20 pessoas por vez, tá? E nós recomendamos que tenha 20 estudantes simultâneos nesse laboratório. Esse laboratório, eu vou falar de nível de dólar, que eu acho que fica mais fácil. Para nós aqui, a parte de infraestrutura, que são alguns servidores, lembrando que uma parte é em nuvem, tá? E alguma parte também são softwares que nós desenvolvemos aqui,
tá? E alguns softwares em parceria com algumas empresas, nós gastamos em torno mais ou menos de $100 mil, tá? $100 mil para um laboratório para atender 20 alunos. No caso do próximo que nós estamos montando dentro de São Caetano, na nova escola, ele é um pouco mais específico, ele vai atender em torno mais ou menos, é o dobro, tá? Ele vai atender 40 alunos e vai ser mais ou menos aí a ideia de custo ali está girando só do laboratório de cibersegurança em torno de $300 mil. Legal, professor. E uma outra pergunta dele é a respeito dos cursos, né? Qual que é o nível de escolaridade que a pessoa tem para cursar esses cursos? Ele falou, seria engenharia, bacharel ou nível técnico? Tudo vai depender muito de que curso que ele está querendo. Então, por exemplo, se eu tenho um curso voltado para cibersegurança no primeiro, segundo nível, que é o mais básico, aonde que a gente fala básico, mas não é tão básico, né? Na verdade, o cara tem que vir já com um técnico ou tem que vir com uma especialidade técnica em redes de computadores. Então, a pessoa já tem que vir, a gente não fala tanto da escolaridade, mas sim do conhecimento. Então, é uma pessoa que tem que vir com conhecimento em camada OSI, né, em camada TCP/IP, ter uma ideia do que é serviço, ter uma ideia de virtualização do que é máquina virtual. Então, se ele vier com esse conhecimento, não me interessa muito a ideia da escolaridade dele. Mas, assim, o que nós temos aqui são mais jovens, tá? Para você ter um parâmetro, por volta dos seus 17, 18 anos, que já têm o ensino técnico e estão ingressando numa faculdade. É esse o perfil que nós mais temos aqui dentro da nossa unidade. Certo, professor. Muito obrigado. Temos mais algumas perguntas de outras pessoas. O Luiz Felipe, do Chile, né? Ele está perguntando assim, como que os alunos, no caso chileno, podem obter certificações em computação de nuvem, né, em cloud, com Amazon ou Google, por exemplo? Tá. Oi, Luiz, tudo bem? No caso, você ter a Google ou a Amazon, né? Elas são empresas mundiais. Você tem que, na verdade, entrar na plataforma deles e fazer o cadastro da sua instituição. Então, você vai ter que ter uma parceria. Aqui, por exemplo, nós, através do Senai São Paulo, nós fizemos parceria com a Microsoft e, a partir dessa parceria, nossos professores eles foram creditados, foram treinados e eles dão, na verdade, o que nós chamamos de créditos para esses alunos trabalharem em nuvem, né? Então, cada uma tem um modelo um pouco diferente. Então, a Amazon tem um modelo, a Microsoft tem um modelo. Então, por exemplo, a primeira ideia é o responsável da instituição, né, entrar em acordo com esses grandes players, tá? Deve ter representante no seu país, com certeza. Em cima desse acordo, né, educacional, acho que sempre para o lado educacional, fazer esse cadastro, fazer esse treinamento junto com o seu corpo docente, que normalmente ele, pelo menos conosco aqui, foi de uma forma bem amigável e gratuito, e a partir daí essas certificações são oferecidas dentro para os alunos pela nuvem deles, né? Eles dão um crédito e esse crédito o aluno usa durante o curso. Certo, professor. Nossa próxima pergunta, ele vem da Alicia Williams, tá? E ela está perguntando assim, se existe como a gente dar algum suporte para países, né, internacionalmente, que possuem poucos especialistas nessa área de inteligência artificial e cybersecurity. Sim, na verdade nós estamos desenvolvendo agora o know-how para tentar passar isso daí de forma remota, né? Hoje nós não fazemos esse treinamento ou essa assessoria para fora ainda do nosso país, até porque a gente tem algumas restrições de leis, a gente tem que entender, na verdade, né, como funciona, por exemplo, aqui no Brasil se trabalha com LGPD, mas a nossa ideia é começar a formar um EAD, nós estamos desenvolvendo um ensino à distância, tá? Que vai ser disponibilizado na nossa plataforma, e ensino à distância pode ser para qualquer país, né? E vai ser de forma gratuita, inclusive para os países estarem desenvolvendo algum know-how, né? Agora, na parte mais técnica, que eu digo na parte mais de assessoria, aí vai depender um pouco de nós termos especialistas que entendam um pouco a lei do país, né? E o que o país está precisando, né? Mas a gente consegue, de forma remota, estar monitorando ativos. Então, por exemplo, aquela plataforma SOAR, através de uma VPN, nada impede, através de uma VPN conectada à sua infraestrutura, eu estar monitorando e estar verificando quais são as vulnerabilidades do sistema. Isso a gente já consegue fazer. Perfeito, professor. Eu vou fazer mais uma.
O Dave Muir, acho que falar assim o nome dele, da Jamaica, ele está agradecendo muito a apresentação, ele gostou bastante, e ele queria saber se a gente treina especialistas em redes SCADA, que é utilizado muito na indústria. Oi, David, tudo bem? Sim, nós treinamos, né? Quando que nós estamos falando do sistema operacional SCADA, ele é voltado para infraestrutura crítica, né? Nós temos uma unidade aqui, tá? Aonde que tem esse treinamento diretamente com esse sistema, o sistema SCADA da Siemens, aqui o que nós trabalhamos aqui é o da Siemens, né? E nós temos treinamento em cima do SCADA, sim, tá? Para cibersegurança em infraestrutura crítica, tá? Isso nós fazemos já, inclusive, porque quando nós estamos falando do Senai, essa minha unidade ela é voltada mais para cibersegurança em redes, na parte IP, e menos infraestrutura, tá? E inteligência artificial, mas a unidade, não sei se você estava na palestra do professor Padovan, da outra unidade de São Caetano, ela atua mais na ideia de treinamento do software do sistema operacional SCADA, sim, tá? Tá, ok, Inclusive, nós temos uma professor. parceria aqui com o Exército Brasileiro para treinamento em software SCADA. Legal, professor, obrigado pela resposta. Vamos à nossa última pergunta. O Rafael, lá da República Dominicana, ele está perguntando assim: quando temos algum conhecimento sobre cibersegurança, podemos determinar quem nos atacou e de que país o fez? Então, aí vai depender um pouco de como esse ataque seria sofisticado ou não, tá? Então, se for um ataque que não é tão sofisticado, você consegue rastrear ele muito rápido, né? Você tem ferramentas, né? Você tem todo o nosso próprio software do Honeypot, ele consegue fazer esse rastreamento, né? Nós desenvolvemos ele para ter esse rastreamento. O problema é quando ele é muito sofisticado, o que acaba acontecendo? Acaba utilizando ferramentas de mascaramento de IP. Então, às vezes, a pessoa, por exemplo, está no Peru, né, mas ela está utilizando um IP voltado ali da Suécia, que bate ali na Irlanda e tá, né? Então você tem um pouco mais de dificuldade, porque quando que está usando outros países, a lei desses países, às vezes você não consegue, você consegue vir, por exemplo, chegar no Peru, um exemplo, mas você não consegue depois adentrar em outros níveis sem estar comunicando com esses países, né? Então, tudo depende da sofisticação do ataque, né? Se for ataques mais simples, diretos, que a pessoa não tem tanta experiência, você detecta assim. Se for ataques mais robustos, você vai ter que entrar em contato, você vai conseguir ir rastreando os nós, mas você vai ter que tentar entrar em contato com outros países lá para ter essa ajuda de rastreamento até chegar no seu ponto de origem. Quanto mais pontos nós você tiver de ataque, mais difícil é esse rastreamento. E aí você tem países que não estão tão apurados para fazer esse tipo de rastreamento. Certo, professor. Obrigado aí pela sua resposta, né, pelas perguntas. A gente agradece muito. E agora eu vou passar a palavra aí para o Merino novamente, que vai fazer o nosso agradecimento final aí para você. Bom, agradeço a todas as pessoas que participaram deste webinar, mais um webinar da WorldSkills América, ao professor Maurício Bona, mais uma vez por compartilhar conosco conhecimento, experiência, de um futuro que já não é mais futuro, ele está aqui junto a gente, né? E gostaria de convidar a todos para o próximo webinar no dia 30 do mês que vem, no último dia do mês de junho. Estaremos enviando o convite a todos e esperemos estar com todos aqui novamente. Muito obrigado, agradeço aos intérpretes, ao professor Bona, a todos que participaram. Muito obrigado, Gustavo. Até mais, grato. Obrigado a todos.